E aí, pessoal, tudo bem? Então, agora a gente vai falar um pouco de neuromarketing. O que seria o neuromarketing? Neuromarketing é a mistura de neurociência com marketing, ou seja, estudos que comprovam aí o comportamento humano quando a gente está agindo para a compra, misturado com técnicas de marketing para você poder vender, certo? Então, assim, como é praticada a venda antiga, né? A venda offline que a gente fala, né? É a venda do marketing outbound. A venda do marketing outbound é aquela que você vai até o seu cliente. E quando você está na frente do seu cliente, aí você consegue, aí, com suas habilidades de vendedor, vender muito bem. Só que quando a gente usa a internet para nos ajudar, nós começamos a praticar a venda inbound, do inbound marketing. E para isso, nós temos aí o neuromarketing que vai ajudar muita gente aí. Porque ele avalia todos os comportamentos do cérebro humano quando está fazendo um ato de compra. Muita gente acha que faz a compra com a maneira racional de pensar. Ou seja, eu só compro quando eu penso, que eu vejo todas as análises, dos preços, todos os detalhes que precisam ser feitos aí. Mas não, a gente sempre age primeiro com a emoção, depois a gente usa a razão. O cérebro humano ele é dividido em duas grandes partes. A primeira parte, que é mais ou menos em torno de 7%, é a parte racional. E 93% é toda a parte emocional. E dentro dessa parte emocional nós temos mais duas divisões, que seriam aí a parte de sobrevivência e a parte de emoções em si, né? A sobrevivência seria aí quando você anda, respira, esse tipo de coisa. E a parte de emoções aí, quando você tem ódio, raiva, dor e todo esse tipo de gama de coisas aí, certo? Esse tipo de conceito é baseado em cima de uma teoria chamada cérebro trino. O cérebro trino ele se divide em três partes. Eu desenhei mais ou menos aqui a cabeça de um ser humano aqui, né? E as divisões do cérebro aqui. A primeira divisão que a gente tem aqui embaixo, eu desenhei aqui, tentei desenhar um réptil, né? Não sou um artista nato, mas é isso que eu quis desenhar aqui. Ela é chamada de cérebro reptiliano, é essa parte aqui do cérebro. Então, é o cérebro reptiliano. E ele é responsável por os nossos instintos e a nossa maneira de agir. Ou seja, essa é a parte mais antiga do cérebro. Isso aqui foi descoberta lá atrás, no tempo dos homens das cavernas, esse tipo de coisa. Então, aqui era onde a gente aguçava o nosso sentido de sobrevivência para que a gente não morresse, a gente não passasse frio, fome e todo esse tipo de coisa. Porque, assim, se você tivesse que pensar toda vez antes de respirar, antes de andar e antes de comer e falar, você ia ter um desgaste mental muito grande, um desgaste do cérebro muito grande. Eu vou explicar isso aqui de uma maneira bem abreviada, assim, porque não é o intuito a gente entrar no detalhe técnico disso. Vocês podem estar pesquisando melhor depois. Eu estou introduzindo vocês a isso porque eu vou utilizar várias técnicas aí para ensinar vocês como praticar o inbound marketing, ou seja, chamar o seu cliente até você. Porque o resumo disso tudo é que nós compramos muito por impulso. Ou seja, a gente viu uma propaganda passando lá no nosso Facebook, nosso Instagram, no YouTube lá, tem um botãozinho, a gente clica, vai lá e compra e puf. Mas a gente só faz isso depois que a gente sente um certo tipo de emoção, certo? Então lá, a primeira parte então é reptiliano. Aqui é onde a gente ativa os nossos instintos de sobrevivência. A segunda parte é o nosso cérebro límbico, né, que é o nosso sistema límbico. Ou seja, ele é responsável pelas emoções e pelo que a gente está sentindo. Raiva, dor, angústia e todo esse tipo de coisa aí, né? Sentimento, relacionamento, carinho, enfim, né? Todo esse tipo de coisa. E a gente tem essa terceira parte aqui, que é equivalente ao 7% que a gente estava falando, que é o neocórtex. Ele é responsável por toda a parte racional, a parte que a gente pensa, certo? Com base nesse conhecimento aqui, nós ativamos algumas coisas que nós chamamos de gatilhos mentais. O que são os gatilhos mentais? São os impulsos que o nosso cérebro é, desenvolve quando a gente vê alguma coisa, quando a gente sente alguma coisa, quando a gente ouve alguma coisa, esse tipo de coisa. A primeira venda, que é a venda infalível, é todo aquele tipo de venda que nós atacamos diretamente a parte reptiliana do nosso cérebro. Ou seja, quem nunca foi numa cidade muito chuvosa, por exemplo, Curitiba, você chega lá, começa a chover, você não quer se molhar e tem um vendedor de guarda-chuva que aparece não sei da onde. Você vai e já compra instantaneamente aquele guarda-chuva, porque o seu sentido de sobrevivência diz que você não quer se molhar. Então, assim, ele fica mais ou menos entre a saída do reptiliano e a entrada do límbico, esse tipo de compra que você fez. É uma compra totalmente por impulso. Às vezes você pagou aí 6 vezes o valor de um guarda-chuva convencional, né? Sei lá, o guarda-chuva às vezes tem um valor de R$ 2 na feirinha, mas na hora que passou aquele carinha vendendo guarda-chuva para vocês, vocês compraram a R$ 20, R$ 25. Então aí, sei lá, o cara teve um lucro de 500, 600%. Por quê? Você estava ativando aí o seu sentido de sobrevivência, certo? Outra coisa.
Vamos pegar aí um cenário onde a gente ativa as emoções, né? Eu desenho até um coraçãozinho aqui para significar as emoções. O que acontece? Por exemplo, uma pessoa ganha muito dinheiro, teve uma vida muito sofrida, a mãe dele passou muita necessidade para ele poder ter as coisas, esse tipo de coisa. Aí ele ganha muito dinheiro, compra uma casa bonita, compra um carro bonito, compra um monte de coisa. Só que ele nunca comprou um presente digno para a mãe dele, um presente de verdade, assim, que vai suprir uma necessidade que ele sabe que ela tem. Aí de repente ele entra lá no Facebook dele lá e vê uma mensagem lá de casas à venda. E a mãe dele nunca teve uma casa própria. Isso despertou nele alguns sentimentos de remorso, alguns sentimentos de dor, de culpa, de ressignificação e vários tipos de coisas assim. Então ele se sente obrigado, né, pela consciência dele a comprar essa casa para a mãe dele porque ele tem esse tipo de sentimento de culpa, né? Então, quando a gente explora os sentimentos, é a técnica mais eficaz para você estar realizando aí a sua venda, ok? Então a gente trabalha isso e cada item que a gente usa para trabalhar esse tipo de coisa, que é a região que a gente mais vende aqui, nós chamamos isso de gatilhos mentais, certo? Eu já vou explicar um pouco mais sobre isso aí nos próximos vídeos. E depois nós temos aqui a nossa área de neocórtex. Pessoal, o que significa os neocórtex? Neocórtex é a parte racional do nosso cérebro. Então, se a gente vê a casa para sua mãe lá, né? Você teve aquele remorso, todas aquelas coisas, você escolheu a casa para sua mãe. Aí o vendedor veio com preços lá da casa de sua mãe, lá de, sei lá, de 200 mil. Se você não comprou na hora, casa é uma coisa que geralmente você pensa muito para comprar, então você não consegue trabalhar muito aquela venda por impulso, a não ser que o cara esteja desesperado, está pagando aluguel, de repente vem uma proposta muito boa de um financiamento aí que não precisa consultar nada no Serasa, o CPF do cara, nada, e ele tem um nome muito sujo, aí ele vai lá, mudando um pouco o cenário, tá, pessoal? Aí ele vai lá e compra totalmente por impulso, porque ele vê como se fosse uma oportunidade única e ele não pode perder aquele negócio, certo? Então, o neocórtex já é a parte racional. Vem o cara, tenta vender a casa para esse cara que tem muito dinheiro, quer comprar a casa para a mãe dele, ele vê uma oportunidade ótima, mas ele não fecha no dia. Por algum motivo ele não fecha no dia. No outro dia ele já ativa aí o seu lado racional, né, que é a parte do neocórtex. Aí é onde ele começa a comparar preço, comparar as coisas. Então é nessa hora, se a gente não conseguir pegar o cliente aqui nesse estágio aqui de emoções, de sobrevivência, aí é nessa hora que nós temos que trabalhar outros gatilhos mentais que é para quebrar o neocórtex. Por exemplo, o ser humano, ele tende muito a fazer comparativos de preço. Por isso que a gente tem muitos sites aí de comparativos de preço que são muito famosos aí, como o Buscapé, o Zoom e esse tipo de coisa. Porque o ser humano adora comparar preço, porque ele quer comprar sempre no preço mais barato, certo? Só que você quebra esse tipo de coisa com gatilhos aí, por exemplo, da comparação, né? Que ressignificação. Ou seja, se você tem lá um terreno, o cara está comparando o primeiro terreno a 100 mil, o segundo terreno a 110 mil e vai comparando o preço de um com o outro. Só que a partir do momento que você oferece um pacote para ele, um kit, você quebra você ressignifica esse preço aí, né? Ou seja, pessoal, você faz uma ancoragem de preço. O que seria uma ancoragem de preço? Um pacote de benefícios para a pessoa fazer isso aí. Por exemplo, assim, a pessoa vai comprar o terreno, aí você oferece aí uma garantia de 30 dias, que se ela não gostar depois de alguma coisa do terreno, ela pode estar devolvendo esse dinheiro de volta. Oferece aí parcelamentos em inúmeras vezes, sem consulta no Serasa, sem consulta não sei aonde. Dá inscrição para ela, dá um bônus, além de oferecer todos esses pacotes, dá um bônus para ela. Ou seja, você agregou valor ao seu preço e esse impulso nosso de comparar preço é quebrado. Então a gente ressignifica aqui, né, faz uma ancoragem de preço, ou seja, a gente coloca o preço de maneira implícita, né? Nós agregamos pacote aqui dentro e a gente às vezes até coloca o preço aqui, por exemplo, ele deixa de comprar a casa de 100 mil para comprar a de 110. Só que ele tem um monte de pacotes aqui, só que a gente não está perdendo, porque a gente colocou o preço embutido dentro desses pacotes, porque a gente conseguia até descer de 100 mil. Só que se nós descermos de 100 mil, o primeiro vendedor, se tivesse descido de 100 mil, porque o segundo vendedor colocou um preço de 100 mil, que é 10 mil mais barato, ele podia iniciar uma guerra de preços aqui, comparativo de preço, que talvez ele não ganharia quando ele chegasse no preço mínimo. Dessa maneira, ele agrega o valor, ele coloca o preço implícito ali, ele agrega valor no produto e ele consegue vender. Então ele quebra o neocórtex, que é o lado racional. Então, os gatilhos mentais servem para isso, pessoal, entenderam? Então você pode usar várias técnicas e vários gatilhos mentais aí para você estar quebrando essa parte de vendas aí e podendo prever o comportamento humano para poder estar fazendo isso. E lembrando,
O nosso cérebro, ele mais ou menos pratica em 30 segundos a nossa sobrevivência, desculpa, em 3 segundos a nossa sobrevivência. Então, as informações para sobrevivência é no máximo em 3 segundos, porém, as informações nossas de sentimento, elas podem alcançar até 90 segundos. Então, a gente pode estar trabalhando coisas aí como cores, coisas como um texto bem escrito, tudo é relacionado ao sistema e trino e o marketing digital aí com os gatilhos mentais. Se a gente juntasse esses conceitos, essas técnicas, nós conseguimos fazer o cliente vir até nós e comprar por impulso. O segredo da internet é a compra por impulso. É diferente daquela compra ali onde o cara está fazendo aquela pesquisa muito grande, aquele tipo de coisa. Entenderam? Quando ele passa aí para essa pesquisa, a gente tem que trabalhar no nível do neocórtex. Então a gente vai ver tudo isso aí quando a gente começar a falar de gatilhos mentais, funil de vendas, esse tipo de coisa, ok, pessoal? Então, é isso aí. É isso que eu tinha a falar sobre neuromarketing e até a próxima aula, ok?